Olá, como fazer comparativo de custos? Muitas vezes um cliente está indeciso ou muitas vezes o cliente não sabe sequer que existe alguma opção em uma obra, uma modificação arquitetônica, alguma coisa do tipo, ou até uma questão de planejamento arquitetônico, e criar um comparativo garante uma escolha muito mais precisa para o cliente. Então, esse foi o caso que um aluno me mandou a pergunta, né? O que ele mandou foi basicamente: meu cliente está com dúvida entre usar laje na cobertura ou colocar uma telha térmica. Pela experiência, quantos por cento eu tenho de economia se eu não colocar laje? Bom, o primeiro problema aqui é a teimosia da porcentagem, né? Que não importa, além disso, é uma questão confusa e ambígua. Se alguém falar é tanto por cento mais barato, já desconfia, tá? Porque tem erro aí, tem muita informação mal passada aqui, tá? Imagina que eu te falo, foi inventado um novo ralo inovador e mais barato e é possível uma economia de 20% em uma casa usando esse ralo inovador. A questão é, uma casa que vai custar 500 mil, eu vou ter 100 mil reais de desconto usando esse ralo? Ou uma casa que custa 500 mil, que ia gastar 100 reais de ralo, eu vou ter 20 reais de desconto? Tá? Porque dá para interpretar essa mesma frase das duas maneiras. Uma pode, ok, qualquer pessoa com conhecimento técnico vai saber que provavelmente vai ser a segunda, mas é uma questão que induz ao erro, ok? Tá? Então, o que fazer ao invés disso fazer uma interpretação totalmente aleatória? É tantos por cento mais barato. Isso nunca deve sair da boca do engenheiro que tem conhecimento técnico adequado. Então, o que fazer? Trabalhar como engenheiro e fazer contas comparativas respondendo em números absolutos. Então, vamos lá. Qual que é o primeiro passo? Determine exatamente o que vai comparar. Porque a pergunta cria um binário falso. Existe laje de cobertura, existe obra só com telha térmica, pronto. Mas isso aqui é muito vago porque tem várias opções. Então, primeiro, vamos criar algumas opções diferentes para o meu cliente. Né? E essas opções que às vezes vão gastar horas fazendo isso, não. Isso é uma questão com experiência, você vai fazer isso aqui bem rápido, sem dificuldade, até porque muitas vezes você fez o comparativo antes, é só ajustar algumas coisas que você refaz ele para qualquer outra obra. Mas vamos lá. Eu vou criar as seguintes opções. Nesse caso, mas quem sabe se. Ok, poderia ter outra opção aqui. Vamos imaginar que nesse caso eu vou trabalhar com isso. Quem sabe o que tem na minha região e tudo mais. A primeira opção que eu vou trabalhar com uma laje treliçada, uma telha de fibrocimento acima e um forro de gesso. A segunda opção, uma laje treliçada, telha térmica de chapa mais EPS acima e forro de gesso. Terceira opção, laje treliçada, telha, cerâmica acima e forro de gesso. Perceba que só na opção de laje mais telhado eu tenho três opções. E na verdade tem uma quarta opção, que é laje sem a telha, mas onde eu coloco uma manta impermeabilizante. E aí vão criar outras opções sem a laje. Sem a laje eu posso utilizar uma telha térmica apenas. E o forro de gesso. Ok, é uma possibilidade. Outra possibilidade é que eu uso uma telha sanduíche, onde na parte de baixo fica a chapa pintada, que já gera uma qualidade similar de forro. Né? Essa discussão, né? Mas qual deles é mais bonito? Mas é uma questão que pode ser deixado exposto. Uma telha com o filme embaixo eu não posso deixar exposto. Né? Uma telha de fibrocimento, se eu deixar exposto, aí tem uma qualidade térmica e acústica horrível. Tá? E pior se uma telha metálica simples. Mas a questão é que uma telha sanduíche eu posso deixar a chapa inferior exposta e eu vou criar uma última opção com telha tipo colonial, né, que é uma telha sanduíche igual, mas ao invés de ter a parte de cima uma chapa trapezoidal, se usa uma chapa colonial que tem é mais bonita, tudo mais arquitetônica, mas tem um custo maior e uma resistência menor, vai precisar mais perfis, tudo mais. Mas isso que é uma modelagem mais precisa. Depende do caso agora, até embaixo da chapa sanduíche tem até chapas específicas que assemelham madeira e tudo mais, mas essa é a ideia base. Né? Eu determinei, ok, eu vou comparar essas 7 opções de maneira precisa. Tá? A próxima questão é determinar os materiais gastos em cada opção. Então, vamos analisar o que eu tenho de material. Bom, se for ter uma laje, eu tenho as vigotas. Pode ser vigota treliçada, pode ser metálica, protendida, tudo mais. Tá? Vai depender dos vãos, mas imagina uma obra normal aí. Eu vou ter a vigota mais o enchimento. Ok? Segundo, eu vou ter escoramento para a laje. Terceiro, eu vou ter o capeamento da laje.
quê? Porque eu vou concretar, eu vou ter um consumo de concreto acima para encher a vigota e também o acabamento acima. Eu vou ter vergalhões, além da malha complementar da laje. Se eu for ter uma malha, eu mesmo ter vergalhões a cada, sabe, vergalhão de 5 cada 30 na parte superior, mas eu tenho essa armadura também necessária, se for ter laje. Uma possibilidade é telha de fibrocimento, então eu vou imaginar que eu vou comparar a telha 366 por 6 milímetros. Ah, mas eu quero usar, ok, se for usar outra telha de 5 milímetros e tudo mais, você faz essa comparação. Isso que eu estou mostrando um exemplo. Perfis metálicos de suporte, porque eu vou ter uma estrutura metálica, exceto na opção da laje impermeabilizada, eu vou ter uma estrutura metálica para suportar o telhado. Mesmo um telhado com laje, eu ainda tenho perfis metálicos em cima da laje. Eu não vou parafusar uma telha de fibrocimento no concreto. Não, vou ter uma estrutura acima. Poderia ser madeira também, mas aqui estou mostrando um exemplo. O forro de gesso, tá? A manta líquida impermeabilizante, que é um custo também, se for no caso da manta líquida, né? As outras opções não tem. A telha tipo térmica, né, que seria a telha chapa com CPS, a telha tipo cerâmica, na opção onde eu vou usar uma telha cerâmica, a telha tipo sanduíche e a telha sanduíche colonial. Tá? E materiais que são utilizados em todas as opções com consumo similar podem ser ignorados aqui, visto que geram um aumento igual em todos. Então, por exemplo, imagina que esse aqui seja um telhado com platibanda. Eu preciso me preocupar com a calha? Não, porque eu vou ter que ter calha em todos. Tá? Ah, mas se for a opção da manta líquida, ainda assim eu tenho que ter uma calha, porque a água vai escorrer. Eu vou ter que ter algum ponto para escorrer. Na verdade, é mais complicado nesse caso, porque eu tenho que ter uma calha embutida na estrutura, na laje. Tá? E se for a questão de roof, eu tenho uma platibanda, eu tenho rufos, eu tenho outros acabamentos e tudo mais, eles vão ser iguais, eu vou ter a mesma platibanda, né? Ah, mas se fosse um telhado com inclinação maior, talvez eu tenha uma platibanda mais alta, ok? Aí pode ser uma diferença, dependendo de cada caso, tá? Mas geralmente vai ser uma equivalência, tá? Próximo, determine os custos de cada material. Pesquise quanto custa material com cada material com vendedores e fornecedores. Ah, desculpa, não deixei claro aqui, mas deveria ser mais importante ainda, da sua região. Ok? Ah, mas eu vi que lá em São Paulo, e eu moro 1.500 km de São Paulo, custa tanto. Não importa, você tem que ver na sua região. Tá? E no custo também você tem que pensar no frete com o material entregue na sua obra. Tá? Ah, meu fornecedor eu trago lá de outro estado e ele cobra tanto lá no outro estado. Sim, como é que o material vai chegar na sua obra? Isso tem que ser pensado. Tá? Em um volume similar ao usado na obra. Por quê? Porque tem diferença de custo de você ir numa loja de materiais de construção e comprar um vergalhão de 10 milímetros ou você comprar uma carga fechada de vergalhão, você traz 30 toneladas em cima de um caminhão, o custo vai ser menor, ok? Por quilo, claro, né? Claro. Digamos, se for comprar um vergalhão de 10 milímetros, o custo vai ser um vergalhão de 10 milímetros é muito mais barato que uma carga de 30 toneladas, mas o custo por quilo é menor. Ok? Tá? Gilberto, eu moro aqui no Cupuaçu, no Mato Grosso. Eu quero saber quanto que custa se for comprar 250 metros quadrados. Ligue a loja de materiais de construção da sua cidade e pergunte, ok? Tá? Eu tenho um catálogo base, até na minha cabeça sempre eu olho custos para lembrar isso, mas varia por região, não tem um custo fixo que vai valer sempre. Tá? Para todo mundo e para qualquer caso, não, tem muita variação. Alguns materiais têm mais variação que outros, mas vamos lá. Vamos imaginar que na minha cidade, na minha região, instalado, entregue na obra, eu tenho que as vigotas mais o enchimento custam R$ 89,00 o metro quadrado. O escoramento, escoramento pode ser metálico, pode ser de madeira, tudo mais. Você pode desmembrar a tábua que suporta, ou a vigota que suporta, o escoramento de madeira, cada tanto, tudo mais. Porque você pode desmembrar isso de uma maneira mais precisa, mas nesse caso, imaginar escoramento custa R$ 17,00 o metro quadrado. Que o concreto custa R$ 495,00 o metro cúbico. Perceba que agora a gente já tem umas unidades diferentes, né? Porque metro quadrado, metro cúbico, não é a mesma coisa. Né? Vergalhão é 8,30 o quilo, mas eu vou gastar 1 quilo de vergalhão por metro quadrado e 1 metro cúbico de concreto por metro quadrado? Não, então eu tenho que fazer uma decomposição. A malha de aço, quanto que custa por quilo, ou por unidade, dependendo do caso, vai depender como você vai comparar. A telha Eternite, quanto que custa uma unidade, perfis metálicos, forro de gesso, manta líquida e tudo mais, e é feita a lista de todos os materiais que a gente tinha demonstrado antes, ok? Tá? Aqui, claro, tem negociação, tudo mais, vai ter variação, preço à vista, pode ser uma ideia base, tá? Alguns itens que vai ter a mais também pode ser cumeeiras, tudo mais,
mas geralmente ele coloca isso como um adicional, como ERS e perfis de acabamento, ele coloca um adicional em cada material. Então, se a telha metálica colonial custa R$ 170 o metro quadrado, mas eu gasto mais uns R$ 23 de acabamento, fica sendo 93, entendeu? Tá? Próximo, calcule o consumo por opção. Eu uso o Excel para isso, pode calcular manual, tem várias opções, né? Aqui eu vou demonstrar uma opção, mas você vai repetir isso aqui em todas. Então vamos lá. E uma questão é, se você não souber o consumo exato de cada item, porque ok, eu sei que meu concreto custa R$ 495 o metro cúbico. Mas quanto eu vou gastar no metro cúbico? Vou ter que fazer uma estimativa, tá? Se possível com pré-dimensionamento e não com chutômetro, né? Ah, eu acho legal que seria... Não. Faz uma verificação, tudo mais, compara outra obra, ou pergunta a alguém que entende desse parte do projeto estrutural, se você não sabe nem o volume concreto por metro cúbico, você não entende claramente, tá? Mas faz uma análise base. Então, vou imaginar na opção, vou demonstrar uma opção, você vai repetir isso para todas, claro, mas na opção de laje, telha de fibrocimento e forro de gesso, que é a opção 1. Imaginando que vigotas, mas enchimento é R$ 89 o metro quadrado, meu cliente não vai comprar um metro quadrado de uma casa, ele vai comprar a casa inteira, então, ou vai construir a casa inteira no caso, mas se é 89 e vai ser construído 197 metros quadrados de laje, eu tenho R$ 17.500, 17.503. Eu faço meus cálculos de escoramento, 17 metros quadrados, 197 metros quadrados de laje e tudo mais. Concreto, digamos que nesse caso vai gastar 12 metros cúbicos, vai depender de cada laje, mas é um exemplo. Vergalhões, 294 quilos, digamos, né, uma estimativa e tudo mais, mas ok. A malha de aço são 237 quilos, também uma estimativa, mas uma ideia base. A telha Eternite, né, digamos que eu vou usar 65 telhas para cobrir esse telhado, com beirais e tudo mais, se for platibanda, ok, vai variar, mas essa é a ideia base. Posso ter, no caso, alguns locais que eu tenho telha menor, mas essa é a ideia base. Perfis metálicos, digamos que o perfil metálico pintado, quem sabe, né, vai custar 12,80 kg e vai gastar, sei lá, 1.065 kg, vai ser 13 mil e pouco, ok? E assim por diante. E aí eu cheguei no custo final, 68.591 nesse caso, tá? Então, se meu cliente for comprar o material para fazer uma laje, para fazer instalar telefibra por cento e forro de gesso, vai gastar R$ 68 mil. Perceba que encontrei o valor exato, isso vai entregar precisão ao cliente, tá? 5. Agora a gente repete o passo 4 para todos, tá? Por enquanto é isso, mas tem mais uma coisa. Mas vamos lá. Eu vou repetir isso para todos. Então, laje de cimento vai ser tanto. Laje com telha térmica vai ser tanto. Laje com telha cerâmica mais forro. Ok? Laje com manta. Eu aqui fiz todas as opções, tá? Ah, qual que foi a mais barata? Nesse caso foi a laje com uma manta líquida, mas pode ser outra questão. E não é porque essa opção é mais barata que é a única coisa que eu tenho que analisar. Tá? Porque se eu estou falando de uma casa de 197 metros quadrados, claramente o cliente não está buscando mais barato, senão ele estaria comprando uma casa, minha vida, por motivos óbvios. Tá? Mas a questão é, essa é a comparação de custo. Tá? É o mais básico possível. Tá? Se um cliente pergunta isso e o engenheiro não passa pelo menos isso, ele nem está fazendo engenharia, ele está fazendo chutice. Tá? Ah, eu acho que vai dar tanto. Não. Tá? E isso é o básico, é o mínimo que o engenheiro tem que passar para o cliente. Talvez ele faça uma estimativa, talvez ele não coloque tantas casas para vir, posso colocar 69 mil, 80 mil, 79 mil aqui, arredondando os valores, colocando 10% em cima, tudo mais, isso aqui tem como trabalhar, mas é uma base mínima. Tá? Mas tem muita outra informação que pode ser adicionada, e na verdade eu recomendo fortemente que seja adicionada, para gerar uma qualidade muito maior da comparação final do cliente. Então vamos lá, passo 6, adiciona comparativo, qualidades de cada opção, nem tudo é só o custo, tá? Daí você dizer, tá, mas o que eu vou considerar além do custo? Tá? Em um telhado, no caso, geralmente vai ser o quê? Custo da carga extra. Porque, ok, a opção de laje mais a manta é 53 e pouco. A opção de telha de sanduíche é 59, então tem uma diferença aqui de R$ 5.500. Mas a questão é só isso? Não, vai ter outras variações, porque vai ter o peso dessa laje, vai ter outras questões que vão mudar o custo final, ok? Próximo, conforto térmico. Ah, todas as opções têm o mesmo conforto térmico? Quase que possível que todas tenham o mesmo conforto térmico, ok? Então, como cada uma tem um conforto térmico diferente, cada uma vai ser analisada diferente, tá? Eu tenho que passar essa informação para o cliente, se você tem uma escolha mais precisa. Conforto acústico, outra questão que eu não tinha colocado, mas custo estimado da mão de obra, também estimativa, mas é uma ideia base, ok? Conforto acústico, custo estimado da mão de obra, custo da manutenção
né? Porque, ok, eu escolhi aqui a mais barata, mas muitas vezes a mais barata vai necessitar manutenções mais frequentes, vai ter mais problemas, ter fibrecimento geralmente necessita trocas regularmente, se tiver tempestades e tudo mais. E também corrosão, troca de telhas, replicação de mantas, tudo isso aí é custo que pode se adicionar uma média base para o cliente. A aparência, né? Isso aqui, no caso, nem precisa ser colocado, mas é uma ideia básica para se adicionar ao cliente. Se é adequado o telhado embutido ou telhado aparente, né? Porque, ok, eu vou fazer um telhado de fibrocimento. Posso fazer um telhado aparente? Porque tecnicamente eu até posso, mas é o telhado adequado a esse tipo de obra? Provavelmente não é um telhado que vai garantir uma boa qualidade arquitetônica. Tá? Próximo, se qual a inclinação necessária. Isso também é uma estimativa, vai variar para cada caso, mas é uma ideia base a passar para o cliente. E essas informações, ao contrário do custo, podem ser traduzidas ao cliente, porque o cliente provavelmente vai saber o que é 80 mil reais. É mais fácil entender agora explicar o que significa na prática uma redução de 35 decibéis e por que 45 decibéis não é o dobro de 22 decibéis, porque que tem uma escala logarítmica e tudo mais, é muito mais complicado do que explicar custo específico, né? Ou explicar o que significa um fator R de 2.3, por exemplo. Então, um exemplo prático seria isso aqui, ó, onde eu coloquei o custo, mas o custo da carga extra, não só o custo da peça. O custo da carga extra a gente pode estimar, tem vídeo já sobre quanto custa uma tonelada por uma estrutura, mas a questão base é, eu tenho que pensar nesse custo adicional que vai ter, porque eu vou ter pilares mais pesados, vigas mais pesadas, eu vou ter fundação mais pesada por causa de uma carga maior, ok? Então custo de carga. Próximo, conforto térmico. Perceba que eu não coloquei ali qual o fator R exato e tudo mais. Tá? Até porque tem a laje, tem o espaçamento vai variar, mas uma ideia base, ok? Qual o conforto acústico de cada opção de telha? Qual o nível de manutenção necessária? Isso aqui é mais subjetivo porque vai ter muita variação, mas é uma ideia base. Qual a qualidade visual? Isso é meio controverso até, porque como vai determinar, como que você pode provar que um telhado de fibrocimento não é tão bonito quanto um telhado cerâmico colonial? Ok, muitas pessoas acham, mas foi meio complicado provar exatamente isso, né? E qual uma inclinação mínima? Isso que vai variar também de fabricante e tudo mais, né? Custo, né? Uma variação, porque se o cliente negociar, comprar à vista, tudo mais, vai ter essas diferenças, mas é uma ideia base, ok? Mas um cliente com esses dados aqui vai ter muito mais contexto e vai tomar uma decisão muito mais precisa do que outro cliente que ouve. Faça em laje que economiza 10%. Talvez até economize, mas daí entra a questão. O meu cliente vai olhar isso aqui e vai pensar, ok, o que eu estou buscando? Né? Ok, eu estou buscando um conforto um térmico, estou buscando um conforto acústico, estou buscando uma baixa manutenção, mas onde que eu vou encaixar alto conforto térmico, alto conforto acústico, uma baixa manutenção? E no caso, eu quero uma obra bonita, mas com uma boa qualidade visual. Nem sempre eu vou ter todas essas informações. Tá? Nem sempre eu vou conseguir encaixar exatamente isso aqui. Né? E se eu quero um telhado com baixa inclinação ainda, dificulta mais. Né? Dependendo do caso, tem comparações aqui que a gente nem fez muito delas, como por exemplo, se eu tivesse feito uma laje com telha sanduíche, com telha sanduíche em cima, seria um custo maior ainda, mas dependendo do caso, conseguiria uma inclinação um pouquinho menor, eu conseguiria um pouquinho mais de conforto, se uma diferença pequena, mas poderia ter isso. Então, isso é um exemplo prático, porque aqui meu cliente está vendo os custos de cada opção e ele está vendo as vantagens e desvantagens de cada opção, né? Porque se fosse olhar só por aqui, o melhor foi essa laje de montar mais forro, ok, mas aí ele vai, mas laje de montar mais forro tem uma manutenção muito alta, porque eu tenho que ter uma impermeabilização muito bem feita, uma falha de impermeabilização já gera vazamento, já gera problemas na obra, né? Eu tenho que ter uma inclinação certa, lembrando que laje exposta, ela não pode ser reta, ela tem que ter inclinação, né? E ela tem a qualidade visual que não fica tão bonita. Então, tudo isso é variação para passar para o cliente, ok? Tá? E por questão final, a primeira etapa de qualquer projeto de qualidade é analisar as informações recebidas e repassar ao cliente ajustes e opções. Muitas vezes um ajuste no arquitetônico gera economias maiores do que qualquer otimização estrutural sobre o arquitetônico aleatório. Mal bem, eu imagino que o meu cliente queria fazer uma laje
com fibra, com laje, mais telha térmica, mais forro, ele ia gastar R$ 84.000. Se eu conversar com ele e substituir por uma telha sanduíche, telha sanduíche aqui é sem forro, tá? É a próxima telha sanduíche é o forro, né? Ignora isso aqui, tá? Mas a gente está falando de uma diferença de R$ 25.000. Quando que num projeto uma casa ali de 197 metros quadrados vai ter uma otimização de R$ 25.000? R$ 25.000 em 200 metros quadrados, eu estou falando mais de R$ 100 de diferença por metro quadrado. Quando que uma otimização estrutural, mas eu reduzi um pouquinho do aço, ok, você pode ter reduzido, mas vai economizar R$ 125 metro quadrado? Não. Tá? Então, só essa escolha aqui muitas vezes já gera uma vantagem gigante para o cliente. Ok? Tá? Mas é uma coisa, esse ajuste arquitetônico pode gerar economias gigantes. Tá? Dentro dos meus cursos eu abordo na prática essa análise inicial, ajustes e melhoras antes mesmo do iniciar o dimensionamento, porque muitas vezes, como eu faço projeto estrutural? Primeira coisa, abre o software e sai lançando. Não. Tá? Maneira que eu ensino, maneira que eu recomendo que você faça é faz o planejamento, faz a análise. Dentro dos cursos eu demonstro como fazer uma análise. Eu tenho um questionário padrão e um procedimento de análise para cada curso, de como analisar um arquitetônico, como modificar esse arquitetônico, como sugerir informações, né, geral para garantir uma obra adequada e encaixada ao que o cliente busca. Ok? E todos os meus livros, todos os meus cursos estão na descrição do vídeo e no link da bio do Instagram. Eu tenho curso concreto base e avançado, tenho curso parede estrutural base e avançado, pré-moldado base e avançado, e metálicas também base e avançado. Você pode comprar pacotes também. Também tem curso de estruturas mistas, que basicamente é um pacote, né? Uma obra que mescla, por exemplo, um galpão pré-moldado com estrutura metálica e cobertura. Tá no curso misto, né? Pré-moldado mais metálicas, beleza? Mas por enquanto é isso. Então, o cliente chega para você e fala: não sei se vou trabalhar com laje ou sem laje, ou eu estou pensando ali qual que seria esse custo. O que você vai responder? Você vai responder, se você quiser responder uma resposta boa, uma resposta de engenheiro de qualidade, um engenheiro que realmente entrega um serviço que o cliente vai olhar, nossa, esse cara sabe das coisas, esse cara não tá falando porque o que ele viu na internet tá de qualquer jeito, e isso aqui eu não tenho garantia nenhuma que ele está falando a verdade. Entregue algo assim, isso é uma ideia base, tem como melhorar mais, tem como ajustar tudo mais, mas isso é uma ideia base do que seria uma entrega de qualidade para um cliente, de uma comparação muitas vezes antes de fazer o projeto, mas que pode garantir um cliente muito mais satisfeito, que esse é o nosso objetivo final, beleza? Mas por enquanto é isso, e até a próxima aula.